Olá, gente. Então vamos dar sequência no nosso preparatório de revisão de língua portuguesa para o concurso do IBAN. Então já abordamos as classes gramaticais. Então agora na sequência vamos tratar dos pronomes, emprego e colocação pronominal. Isso é um conteúdo bastante importante e que costuma despencar em penca nos concursos públicos. Então, pronome. Então, das 10 classes, como nós já estudamos, as 10 classes de palavras, pronome é uma dessas possibilidades de classificação das palavras, né? Abre a gavetinha lá da classificação de palavras, o pronome é uma dessas gavetas, né? E as palavras que cabem ali são aquelas que se referem ao nome, que retomam o nome, que agem em prol do nome. Por isso pronome. Pronome, que agem em prol do nome. Então elas retomam o nome, o substantivo, né? Evitando repetição, qualificando, enfim, né? Todas as palavras que direcionam, que fazem menção ao nome. Eu vou dar um exemplo clássico, né? Sueli foi a feia. Sueli foi a feia. Segunda sentença, Sueli comprou alface. Então, para evitar essas repetições, você pode substituir esse Sueli por pronome, ou por um pronome, né, que é uma palavra que vai fazer menção a esse nome Sueli, né? Retoma Sueli, vai direcionar para ela. Então, Sueli foi à feira, ela comprou alface. Tá? Então, os pronomes eles são de 6 tipos. Pessoais, temos aí pessoais do caso reto, né? Aqueles que regem verbo, então eles especificamente regem verbo, então são palavras que agem em prol do nome, né? Substituem o nome, que retomam o nome, regendo o verbo, então eu, tu, ele, nós, vós, eles, elas, né? E os pronomes pessoais que não regem verbo, né? Mas retomam o nome, né? Que são as formas oblíquas, né? O, as, os, as, logues, por aí vai. E os pronomes de tratamento, vossa, senhor, excelentíssima, por aí vai. Magnificência, para os reitores, enfim. Os pronomes possessivos, que são aqueles que retomam dando posse, né? Eles se referem ao nome constituindo posse. Então, meu, seu, teu, nosso, vosso, seu. Então, a minha carteira foi assaltada, foi levada. Então, ele retoma, né, a carteira do sujeito, ele retoma, substantivo retoma o nome carteira, constituindo posse. Os indefinidos, né, que retomam o sujeito, mas não constituindo, não designando um ser em particular. Então, algum, nenhum, todo. Então, toda a cidade é iluminada. Então, eu não me refiro a uma cidade em particular, mas eu digo que todas estão iluminadas, por exemplo. Então, toda, outro, certo, alguém. Então, alguém atirou. Então, você vê, alguém atirou. Ele retoma um nome, retoma um substantivo, retoma alguém. Eu só não sei quem. Eu só não defino esse quem. Então, alguém e por aí vai. Interrogativos, que eles retomam com uma pergunta, né? Quem fez isso? Então, ele retoma alguém. Que, qual e quanto. Os relativos, que eu já vou tratar. Então, a gente vai seguir a toada de colocar uma questão de um concurso público e exemplificar esse uso. E os demonstrativos também, que eu vou exemplificar melhor com algumas questões de concurso ainda. Lembrando que dos 6, né, estes 2 são os que costumam dar mais dor de cabeça, né, gerar mais dúvidas. Por isso que eu vou tratá-los em particular a partir de algumas questões de concurso aí. Então nós temos aqui a nossa primeira questão de concurso, para a gente tratar aí dos pronomes. Primeiramente, pronome relativo. Então você pode pausar o vídeo e tentar resolver, e na sequência a gente traz a resolução da questão. Traz um pedaço da teoria e a resolução da questão. Então vejamos, né? O chefe lá está com um problema,
né? Ele tem uma mesa e uma montanha de documentos, uma montanha de papéis, de documentos ali, enfim, né? De pastas. E ele não sabe, né? Referente à solicitação que ele fez ao seu subordinado, ele não sabe, não está encontrando o documento que ele precisa. E aí ele telefona para o subordinado e faz a seguinte pergunta, né? Tem uma montanha de documentos aqui. Como vou saber o correto? E aí o subordinado responde: o documento ao qual me refiro está na pasta tal. Né? Esse ao qual, ele é um pronome relativo. Por quê? Do conjunto de documentos que está ali em cima da mesa, né? No caso, está em cima da mesa, ele está tratando de um em particular. Ele está se referindo a um em particular. Quando ele faz essa referência, quando ele está buscando um elemento de um conjunto, ele está relativizando, né? É sobre esse, do conjunto de elementos, de pessoas, de itens, enfim, é relativo a este, é relativo a este, é relativo a este. Por isso que nós dizemos que a palavra que retoma um nome, que retoma o item, que retoma a coisa, a pessoa, enfim, né, é o pronome. E quando ele retoma, né, um item, uma pessoa em particular, de um conjunto, né, ele está relativizando. Né? Então, ele está, é desse. Né? Ele está fazendo um apontamento para um em particular. Então, nós dizemos que esse pronome ele é relativo. Tá? Então, guardem bem isso, que isso é bastante importante para as questões dos certames. Então, de um conjunto, você vai se referir a um item em particular, pessoas, coisas, enfim. Né? Você vai retomar esse item, você vai usar um pronome relativo. Portanto, né, nessa questão aí de um concurso público, que é da Omni Concursos, de 2021, veio bem a calhar e serve para vários concursos, né? O IBAN entre eles, mas poderia estar na Fundação Carlos Chagas, poderia estar aí na Sesgran Rio e por aí vai. É uma questão bastante interessante para tratar desse assunto do pronome relativo. Então ela diz: a assinada alternativa corresponde respectivamente às classificações do pronome de destaque no excerto a seguir. Às 7 da manhã, ninguém imagina o quanto meus olhos estavam cansados, por conta da noite mal dormida. Esta é a pessoa que amei. Que público. Vamos lá. Refleti e chorei. Então, ninguém, ele já está grafado, não é sempre, né, mas nesse caso ele já está, ele grafou aí, ele grifou, aliás, destacou os dois pronomes aos quais ele se refere. Olha, aos quais ele se refere. Pronomes aos quais ele se refere. Só isso já é um pronome relativo, né? E o primeiro ele diz: ninguém imagina. Ninguém. Ninguém lembra aquilo que eu falei para vocês? Olha, retoma. Né? Ele retoma pessoa, substantivo, retoma. Ele aponta, ó, prol do nome. Então ele aponta, só que não especifica. Né? Ele fala ninguém. Então ele é um pronome indefinido. É bem simples. E ali, o segundo pronome é que, né? Esta é a pessoa que amei, a qual amei, enfim. Né? Vejam que do conjunto de pessoas, né? Ninguém imagina quantos meus olhos são alcançados por conta da noite mal dormida. Esta é a pessoa que amei. Então, do conjunto de pessoas, imaginando que ele está pensando em um conjunto de pessoas, e ele aponta uma, dizendo: é essa que eu amei, é essa, a bandido. Então, é essa que amei. Então, ele faz apontamento para a pessoa. Então, é uma pessoa relativa, uma pessoa específica. Então, por isso o pronome relativo. Beleza? Ótimo, vamos continuar para os demonstrativos agora. Então, aqui está a nossa segunda questão. Né? É uma questão que eu mesclei a CAF de 2009 da InfoEscola, né, com a do IBAN de 2015. É uma questão bastante difícil, eu achei difícil e achei uma questão
um pouco complexa, mas ela traz todos os elementos que a gente precisa para trabalhar a questão dos pronomes e da colocação pronominal. Você pode tentar resolver, e aí na sequência a gente traz o conjunto de teoria que está ligado a ela, e aí a gente parte para a resolução. Então, para resolver essa questão combinada aí do concurso público, nós vamos versar, nós vamos trazer o conceito sobre pronomes demonstrativos, né? Aquele é um dos que eu estou vendo aí, costumo dizer que cai, que é um dos mais solicitados nos concursos públicos. E ele tem eu costumo dizer que ele tem três relações, né? Ele estabelece pronomes demonstrativos, primeiro, né? Em primeiro lugar, pronomes demonstrativos são aqueles que retomam um nome, né? Uma coisa, um item, né? Um substantivo, né? Apontando, né? Designando esse item, né? Esse nome, né? Pronome. Então, palavras que agem em prol do nome, então ele retoma, né? Demonstrando, né? Ele retoma apontando de uma forma mais específica. Então, pronomes demonstrativos, né? Que demonstram, eu divido ele em três relações. Uma relação textual, uma relação espacial e uma relação temporal. Então, três relações aí. A gente vai tratar de cada uma delas. Vamos começar pela relação textual. Essa relação textual, eu costumo dizer que ela subdivide-se em dois itens, né? Então, dois apontamentos aí, tipos de apontamento. Que é o apontamento de coisas ou pessoas, né? Apontamento de itens, coisas ou pessoas. Então, itens palpáveis, né? Coisas ou pessoas. E um outro tipo de subdivisão dessa relação textual, que é quando ele retoma ideias ou conceitos. Ele retoma, ele demonstra, ele aponta itens não palpáveis, né? Ideias ou conceitos. Vamos lá. Então vamos lá. O nosso primeiro tipo, né, de relação textual dentro dos pronomes demonstrativos, que é o apontamento de itens palpáveis, né, coisas ou pessoas. Então vejam aqui no nosso primeiro exemplo. Ele diz assim: a chave do carro e a chave da casa estão juntas. Esta você encontrará à esquerda do cesto de frutas. Então, o esta é um pronome que ele está se referindo a um desses dois itens aqui, ó, ou a chave do carro ou a chave da casa. A qual item ele se refere? Então, a chave do carro e a chave da casa estão juntas. Esta você encontrará à esquerda do cesto de frutas. Então, apontamento de itens, né? Sejam coisas ou pessoas, nesse caso são coisas. O esta com T, prestem atenção, o esta com T, ele sempre vai se referir ao item mais próximo do pronome, né? Ele vai, quando ele estiver apontando um item, né? Então, esta, ele está se referindo ao item mais próximo, com T. Esta com T se refere ao item mais próximo. Então, aqui ele está apontando chave da casa. Tá? Ele está se referindo à chave da casa, dentre esses dois itens aqui. Segundo exemplo, havia bife a cavalo, fígado acebolado e filé à parmegiana. Esse, com S, é o único prato que eu realmente detesto. Então, nós temos três itens aqui. E o esse com S, né? Esse com S, ele está se referindo a um desses três itens. Então, quando nós tivermos três itens, tá? Aqui no anterior nós temos dois. Então, a gente vai se referir ao item mais próximo do pronome, né? O item mais próximo ao que ele se refere, o item mais próximo do pronome. A gente quer se referir à chave da casa, utilizamos o esta com T, né? Quando nós temos três itens e queremos nos referir ao item do meio, nós utilizamos esse, essa, isso, né, com S. Tá? Então, no caso, o único prato que essa pessoa realmente detesta é fígado acebolado. De três itens, é o item do meio. Tá? Isso só vale, gente, quando tiver até três itens. Até três itens dá para a gente usar essa relação. Passou de 4 itens já não dá mais.
tá? A gente se refere ou ao item mais próximo ou ao item mais distante. Todos os demais itens a gente tem que repetir o nome. Tá? Por exemplo, aqui no 3, né? Em uma feira encontramos de tudo. Pastel, frutas, legumes, verduras e por aí vai. Peixes e outros. No entanto, aquele é o item mais importante. Então, nós temos aí vários itens, né? Várias coisas, né? Apontamento de coisas. O aquele vai se referir sempre ao item mais distante em relação ao pronome. Então, no caso, o item mais importante, que eu também concordo, claro, é o pastel. Então, é o item mais... A gente vai voltando aqui, ó. No entanto, outros peixes, legumes, frutos, pastel é o item mais distante. É o item mais distante. Então, aquele, ele vai se referir sempre ao item mais distante. Ah, mas tem aqui uns 4, 5, sei lá quantos itens. Se eu quiser me referir a legumes, por exemplo, o que eu vou fazer? Eu teria que escrever legumes. Então, legume é o item mais importante. Não tem como se referir utilizando esta com T, essa com S e aquele, né, com mais de 3 itens. Né? Então, com mais de 3 itens, você vai se referir ao item mais próximo ou ao item mais distante. O item mais próximo com T, esta, este, isto, e aí o item mais próximo, o item mais distante, aquele, aquela, aquilo. Tem 3 itens, item no meio, essa, com S, essa, esse, isso. Há ainda, como dissemos, dentro da relação textual, mais uma forma de apontamento que é dos itens não palpáveis, que são as ideias ou conceitos. Ideias ou conceitos. A gente não está mais falando de coisas ou pessoas, então ideias ou conceitos. Itens não palpáveis. Bom, quando na relação textual estamos falando de apontamentos de itens não palpáveis, nós só temos duas relações. Uma é catafórica, né, que é antes, catáfora significa antes, anáfora significa antes, desculpem, e catáfora depois. Elas são anafórica antes, não, anafórica antes, e relação catafórica que é depois. Tá? Quando nós estamos nos referindo ao item. Não precisa ficar decorando esses nomes, anafórica, catafórica. Claro, né? Felizmente. Então, olha só. Maria é uma moça tão bonita que assusta. Essa beleza tem um quê de mistério. Por que essa com S? Né? Porque ele está se referindo à beleza assustadora da Maria. Né? Então é um item, né? Esse essa, ele está retomando o item que já passou. Esse item, vocês vejam que é uma ideia. É uma ideia de uma beleza assustadora. Um conceito de uma beleza assustadora. Não é um item palpável, né? É um item não palpável. É um conceito, é uma ideia. Às vezes tem umas pessoas que podem não gostar dessa forma de distinção. Eu não estou preocupado com isso. Estou preocupado com um aluno entender o conceito, né? Então, temos duas relações, uma aponta itens palpáveis e a outra palpáveis, né, coisas, pessoas, e outra é não palpável dentro da relação textual, que aponta para ideias, conceitos. Se essa ideia ela já apareceu e você vai retomar essa ideia, esse conceito, e fornecer mais alguma informação, essa é uma relação anafórica, de antes. Né? Então, né, e aí você usa o S, né? Essa, esse, isso. Né? Que você retoma uma ideia ou conceito que já passou. No caso, retoma a ideia de uma beleza assustadora para colocar mais uma informação que é o quê de mistério. Tá? E aí tem uma outra, né, um outro exemplo. Os nomes próprios mais falados na língua portuguesa são estes, com T, 2 pontos. João, Maria e José. Então vejam que aqui ele está anunciando uma ideia, um conceito, que ainda vai aparecer, né, o pronome aqui, estes. Né? Então a ideia que ele está anunciando, né, que ele ainda vai falar, ele ainda vai dizer quais são, né, é de nomes próprios. Né? Então os nomes próprios mais utilizados na língua são estes. E aí com T. Ele ainda vai anunciar quem são esses nomes próprios. Então a ideia, o conceito de nome próprio, né? Então estes nomes próprios, então é o pronome, ele tá apontando, né, para falar a respeito dos nomes próprios, né? 2 pontos, ele anuncia João, Maria e José. Ainda vai acontecer, ele ainda vai falar deles, então é com T. Então a ideia aqui é catafórica. Tá? Então, falamos dos dois tipos de relação textual. Itens palpáveis, e a gente usa aquela outra relação. E aqui, itens não palpáveis para ideias e conceitos. E a gente usa, se for relação anafórica, retoma uma ideia que já passou com SC.
vai anunciar, ele anuncia, aliás, a ideia que ele ainda vai dizer, né, uma ação futura, com T. Tá? Estes, estas, por aqui estou. Né? Agora saímos da relação textual para entrar na relação espacial. Então a relação espacial é quando o pronome ele faz menção à proximidade do item ao qual ele se refere, né? Em relação ao falante, né? A pessoa que fala, né? O orador, com quem eu falo e do que se fala. Então, o item, coisa, né? Então, por exemplo, né? Aqui são 5 horas e 21 minutos. Se eu perguntar para outra pessoa, que horas são aí para arrumar o meu relógio aqui? Ela fala lá 5:30. Né? Eu vou dizer assim, ó, neste relógio são 5:20. Só para eu confirmar se a hora tá certa, tá? Neste relógio, neste, então com T, né? Porque tá próximo de quem fala. Neste relógio são 5:29 agora. Que horas são nesse relógio? Então, nesse com S, que é próximo de com quem eu falo. Ela vai dizer assim, neste, né? Que está próximo dela agora, né? Ela vai responder. Neste são 5:29. Então tá tudo certo. Aí uma pessoa lá diz, o meu, então tá caiu de paraquedas, né? Então, no meu aqui são 5:31. Aí eu já falo, né? Continuo falando para a pessoa, já naquele passa mais 2 minutos. Né? Então, já naquele, então, longe de nós dois. Então, olha o exemplo que tem aqui. Ó. Esse computador funciona melhor do que este. No entanto, aquele da Márcia é ainda pior. Então, esse computador funciona melhor do que este. Então, eu estou falando do computador que está próximo da pessoa com quem eu falo, né? Estou apontando. Então, esse computador aí, ele funciona melhor do que este aqui. Né? Então, próximo de mim, com T, né? Então, esse próximo da pessoa com quem eu falo. Esse computador aí, esse computador funciona melhor do que este daqui. E eu vou falar de um computador que está longe de nós dois. Então, no entanto, aquele da Márcia é ainda pior. Então é legal quando a gente escreve um e-mail, né, por exemplo. Então você fala, nessa empresa o estoque está com déficit de 10% dos nossos produtos. Então eu vou me referir à empresa, né, quando eu falar, eu vou falar nessa empresa, né, que é próximo de com quem eu falo. Se eu falar nesta empresa, estou me referindo à empresa na qual eu estou, né? Próximo do orador. Então, é só um cuidado, mas também é uma questão que costuma aparecer, volta e meia costuma aparecer nos concursos também, em pronomes demonstrativos, essa relação espacial. Passemos agora à relação temporal, né? A relação de tempo com menção aos pronomes demonstrativos. Então, quando nós dissermos, né, ou melhor dizendo, quando nós utilizarmos um pronome nos referindo a um presente no qual estamos, né, ou no qual o locutor se inclui, esse pronome, né, ele será grafado, será escrito com T. Tá? Então, por isso aqui, ó, a concorrência aumentou. Este ano serão mais de 8 milhões de candidatos. Então, a qual ano eu estou me referindo é um ano no qual eu me encontro, né, 2022 no caso. Então, este ano serão mais de 8 milhões de candidatos. Esta década foi a mais importante. Eu estou falando da década na qual eu me incluo. Beleza? Década de 2010, 2020 aí. Então, a década na qual eu me incluo. Então, neste caso, é o presente, né? Então, letra T, né? Então, este, esta. Quando for um passado recente ou um futuro próximo daquele ao qual o locutor se refere, né? Será grafado com a letra S. Nessa, essa, esse, isso, nessa, nisso, tá? Então aqui, ó, a globalização moderna teve início em 1980. Nessa década houve importantes avanços tecnológicos. Então, vejam, não é uma década na qual eu me incluo, mas também ela não é uma década tão distante, né? É uma década que está ali, eu sei que isso é relativo, mas é uma década na qual está próxima da qual eu me incluo. Tá? O orador, né, o locutor se inclui. Está, no caso. Né? Então, não é aquela
em que ele está, não é a década, então. Ou nessa década houve importantes avanços, está grafado com S, eu estou dizendo, olha, não é a década na qual eu estou, mas é uma década próxima, um passado recente. Então, nessa década houve importantes avanços tecnológicos. E aí, outro exemplo, a promoção será nessa semana. Então, um anúncio de marketing aí, prospectivo. A promoção será nessa semana. Então, não é a semana na qual estamos, tá? Então, será a semana que vem, né? Por exemplo. Ok? Então, é o futuro próximo. Aquele futuro no qual o locutor não está. Outro exemplo, né? É o naquele tempo Jesus pregava aos homens de boa vontade. Faz tempo pra caramba, né? Então, é um passado distante. Quando o passado ele é muito remoto, então você grafa com aquele, aquilo, aquela, naquele, naquilo, naquela. Tá? Então, passado muito distante, não tem futuro distante, só passado mesmo. Então, passado distante é aquele. Aquele, aquela, aquilo, aquele, aquela. Por fim, para concluir a nossa revisão de pronomes, vamos abordar a colocação pronominal. A colocação pronominal, ela fala sobre, né, faz menção à posição dos pronomes oblíquos em relação ao verbo, né, principalmente. Né? Então, como a tia Gertrude sempre, a tia Gertrudes, ela costumava nos dizer, né, a ênclise é a posição normal do pronome em relação ao verbo. Né? Então, normalmente você tem o pronome, né, como aqui, ó, o pronome posposto, né, o pronome depois do verbo. Então, devia me dar ouvidos. Devia me dar ouvidos. Então, normalmente você tem, a Gertrudes falava, né, normalmente você tem a ênclise, que é o pronome colocado depois do verbo. Tá? Detalhe, gente, isso despenca em concurso de vestibulares por aí, que é, né, colocação pronominal. Você começa, né, e redações também, eu já vi muito erro assim, que você começa uma frase, uma sentença aí com um pronome oblíquo. Não, 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 não. Olha, você não vai dizer te amo, né? Se a pessoa disser te amo, você manda ele estudar mais um pouquinho. Depois ela volta para falar que gosta de você. Não, vontade, vamos lá. Ensina para ela que é o seguinte, né? Você não começa a sentença com pronome oblíquo, né? Se você te amo não existe em língua portuguesa. Você diz amo-te ou amo você. Tá? Então não comece. Tem muito concurso que gosta de usar isso nas suas pegadinhas aí, né? Iniciar sentença com pronome oblíquo. Não existe isso, né? Me diz uma coisa aí, mano. Não. Nós, Corinthians, não, né? Não, não. Me diz uma coisa aí, mano. Eu posso falar assim porque eu também sou corintiano, mas eu não falo assim, não. Né? Você pode até falar assim, mas não escreve assim. Me diz uma coisa aí, não. Diga-me uma coisa aí, mano. Diga-me algo. Então, mais uma coisa. Pronome oblíquo. Tá, também tá aparecendo aí, ó. A, o, a, lhe, me-te-se, nos, vos e outros, né? Não começam sentença. Tá? Mesóclise, que é o pronome no meio do verbo, em alguns casos específicos, aí o pretérito mais que perfeito, por exemplo, né? Ou futuro do pretérito, como nesse caso aqui, atirar-lhe-ei o pau, seu gato, né? Em alguns casos específicos, o pronome ele aparece no meio do verbo. E o que nós vamos falar bastante aqui agora, que é a próclise, que costuma pegar muita gente boa aí, né? Então, a próclise se refere à colocação pronominal antes do verbo principal. Ó, grafei aqui, ó, verbo principal. E quando for locução verbal, ele vai estar antes do verbo principal, não antes da locução, né? Normalmente não está antes da locução, ele está antes do verbo principal. Lembrando que locução são duas palavras com valor de uma, verbo auxiliar mais verbo principal. Se eu não falei disso, eu vou falar ainda. Verbo auxiliar, verbo principal, locução verbal. Então ele está antes do verbo principal. Vamos falar um pouco mais sobre próclise. Então, vejam aqui que próclise, apesar da tia Gertrudes, né, ter sempre dito, e vocês terem aprendido, né, que ênclise é
a posição natural do pronome em relação ao verbo, né, existe um fator que é chamado de fator de próclise. Fator de próclise. É sempre muito bom a gente decorar bem isso, porque o fator de próclise é uma situação de atração do pronome para antes do verbo, né? Então, ocorre lá ênclise, que é o normal, né? O normal da posição do pronome é depois do verbo, a gente aprendeu isso desde a escola. Mas pode acontecer um fator que atrai esse pronome para antes do verbo, né? Então, esse fator atrai o pronome para próximo de si. Esse fator é chamado de fator de próclise. E existem tantas situações de fator de próclise, tantas ocorrências, que praticamente essa é a posição, se tornou a posição principal da colocação pronominal. Então, muito cuidado quando você analisar uma questão de concurso público, ou estiver escrevendo a sua redação, e perceba se antes, né, então você vê um pronome ali, um pronome oblíquo, né? Você vê um pronome oblíquo, você vai assim, opa, vamos ver se antes, né? Então, se antes do verbo não tem um fator de atração desse pronome, né? Esse fator de atração pode ser uma negação, ó, nada lhe digo, ó, nada, ele atrai o pronome lhe para próximo de si. Aqui, deixa eu pegar minha canetinha. O advérbio de negação, nada, atrai o pronome para próximo de si. Então, você não diz nada digo-lhe, nada digo-lhe, nada digo-lhe, nada digo-lhe. Nada digo-lhe. Não, você não diz assim. Ele atrai o pronome para próximo de si, né? Não temos mais ênclise, vamos ter próclise, porque temos um fator de próclise que é a atração aqui. Então você diz nada lhe digo. Então esse lhe ele foi atraído para próximo do item de negação aqui, que é um advérbio de negação. Mesma coisa com o não. Ó. O não também é advérbio de negação. Eu não referi-me a você. Eu não referi-me a você. A gente não diz assim. Né? Referi-me a você. Tenho um fator de próclise aqui, né? Um fator de atração. Zoin. Ele atrai o me, pronome oblíquo, para próximo de si. Né? Quem atrai é eu não. Né? O fator de negação. Né? O advérbio de negação. Mesma coisa com ninguém. Você não diz ninguém viu. Ninguém viu. Ninguém viu. Ninguém viu. Não, você diz ninguém ouviu, porque esse ninguém atraiu o pronome oblíquo o, não é, isso daqui não é artigo, é pronome, tá? Ninguém ouviu, ele faz menção ao nome, ninguém viu alguém, né? Esse o tá falando de alguém, ela é pronome, ninguém ouviu. Pode acontecer em conjunção, ó, o que é um clássico, né? Que é conjunção, pronome relativo, o que é um monte de coisa. Por isso que a gente sempre usa o que e cai no que. Ó, quero que entendas-me. Quero que entendas-me. Não. Se você dizer uma pessoa que diz assim, quero que entendas-me, ela não quer ser entendida. Né? Ó, quero que. Ele está atraindo, ó. Que atrai o pronome para próximo de si. Quero que me entendas. Ainda que a ame, e não ainda que ame-a. Quando a convidaram, e não quando convidaram-a. Convidaram-a, não. Quando a convidaram. Quem lhe perdoou os excessos e não quem perdoou-lhe. Quem perdoou-lhe. É até estranho. Quem lhe perdoou os excessos em se tratando de trabalho e não em tratando-se de trabalho. Eu tenho o em aqui, né? Preposição também atrai. Né? Ele está falando do em gerúndio, mas, enfim. Também atrai em se tratando de trabalho. Esqueçam. Então já está aparecendo na sua tela aí a resolução daquela questão emblemática, né? Uma mistura da ACAF e da IBAN, para a gente retomar e fechar todo esse conceito aí de pronome. Gente, eu aconselho, eu sei, foi cansativo realmente esse, mas revejam esse vídeo várias vezes. Ele é bastante interessante porque resume, ele trata de um conteúdo bastante extenso, bastante denso e extenso sobre pronomes. E ele serve bem para resumir todo esse percurso aí. Então ele diz assim, assinale a frase em que o pronome destacado em negrito está corretamente empregado. Então vamos lá, já aparece para você a resposta certa, que é a C, né? Vamos tratar primeiro da resposta certa, aí a gente volta nas outras, né?
Segundo o relatório técnico, tanto o prédio da prefeitura quanto o terminal rodoviário precisam de reparos. Este localizado no final da Avenida Salomé, aquele no alto da Praça 23 de Maio. Então é aquela colocação pronominal de itens palpáveis, né? Colocação de pronome demonstrativo, né? Itens palpáveis, né? Ao apontamento. Então este está se referindo ao item mais próximo, se a gente for retomando aqui, ó, terminal rodoviário, né? Então este se refere a terminal rodoviário, ao terminal rodoviário que está localizado na Avenida Salomé, e aquele se refere ao item mais distante, né? Se a gente for retomando, Salomé, reparos, terminal rodoviário, ó, prédio da prefeitura é o item mais distante do pronome. Então, é o prédio da prefeitura que fica no alto da Praça 23 de Maio. Então, itens devidamente apontados, essa é a questão certa. Vamos entender, né? Nesse caso aqui, lógico, tá no concurso, acertou! Vai para o abraço. Mas aqui a gente está entendendo porque as outras estão erradas. Então segura as pontas aí, vamos lá. Esse projeto é de 1998. Então, como perfeito aqui o uso do S, não é o ano no qual o locutor se encontra, né? Então S com, o EC com S. Onde a avenida, né? Esse onde, gente, onde, esse pronome onde, então, a rua onde eu estou, tá perfeito, a rua onde eu estou é deserta, né? Então, esse onde ele é locativo. Então, é um pronome que retoma um lugar. Por isso que a gente fala locativo, né? É um pronome que retoma lugar. Quando o pronome retoma lugar, né, você usa o onde. Nos demais casos, normalmente você vai usar o qual, o qual, a qual, o que, né? Então, ele está retomando o quê? Né? Vamos primeiro pegar aqui esse pronome. O que ele está retomando? Será que ele está retomando o local? Onde? Né? Então, esse projeto é de 1990. Onde a avenida? Onde? Ele está retomando o ano aqui, né? Esse projeto é de 1998. Onde a avenida? Então, ele está retomando aqui 1998. Né? Ele está retomando o ano. Então, ano não, né? Ele não vai retomar com um pronome locativo, um pronome que indica lugar, né? Então, a casa onde eu estou, então eu estou falando do lugar, né? Do lugar casa. Então, a casa onde eu estou está a 2 quadras da sua, por exemplo. E por aí vai. Então, essa é errada por conta disso. Vamos lá na B. Amigo, me permita. Olha, acabamos de falar disso, que é a colocação pronominal. Olha, ele, depois de vírgula, ó, pronome oblíquo, né? Iniciando aqui uma frase. Não! O pronome oblíquo não inicia a frase. É amigo, permita-me, permita-me, né? Então, não começa a sentença. Aqui já tem o primeiro erro. Cuidado com isso. Agora vamos para a parte mais chata, né? Que é o abraçar-lhe e cumprimentar-lhe. Por que está errado esse tempo? Amigo, permita-me abraçar. Então, gente, o verbo. Acho que eu ainda vou tratar de verbo. Então, vale um atalho na explicação, porque estamos falando de pronome, mas também precisa de um conhecimento de verbo para entender melhor a transitividade verbal. Então, nós dizemos assim, ó, o verbo abraçar, ele é um verbo do tipo transitivo, intransitivo, ele é direto ou indireto. É disso que a gente vai tratar algumas aulas adiante. Se você lembra disso, que bom. O verbo abraçar, ele pede quem abraça, né? E pede o que é abraçado. Quem abraça, abraça algo. Quem abraça, abraça algo. Abraça, abraça algo. Então não tem uma lombadinha, a gente quiser não ter uma lombadinha, então ele transita direto. Transita direto. Verbos que transitam direto, né? Eles pedem objeto direto. Então, o objeto direto, então quem abraça, abraça alguém. Eu abraço você, por exemplo, né? Abraçar pede quem abraça, eu, e pede o que é abraçado. Nesse caso, nessa sentença que eu criei, por exemplo, você. Então, eu abraço você. Eu abraço você. Quem abraça, abraça alguém. Quem abraça, abraça alguém. Ele transitou direto, então, esse você é um objeto direto. Então, o lhe, ele é do tipo de pronome que só deve ser utilizado em caso de objetos indiretos.
tá? Quando o objeto é indireto. Então, nesse caso, quem abraça, abraça alguém, quem abraça, abraça alguém, quem abraça, abraça alguém, ele transita direto. Então, é amigo, permita-me abraçá-lo. Abraçar-lo e cumprimentar-lo pelo sucesso de seu livro. Então, cumprimentar também. Quem cumprimenta, cumprimenta alguém. Quem cumprimenta, cumprimenta alguém. Então, ele transita direto. Amigo, permita-me abraçá-lo e cumprimentar-lo pelo sucesso de seu livro. Porque o verbo abraçar e o verbo cumprimentar são do tipo VTD, verbo transitivo direto. Não se assusta, a gente vai falar disso com calma. Tá? Senhor diretor, vosso filho já telefonou-lhe e pediu para o avisar que vai atrasar-se. Então vejamos aqui os itens que estão errados. Ó, primeira coisa, nessa questão aqui, colocaram o vosso como incorreto, mas eu não considerei incorreto. Para mim tá adequado aqui. Colocaram o seu, né? Senhor diretor, seu filho já telefonou-lhe, mas considero o vosso adequado também. Senhor diretor, vosso filho já telefonou. Não é esse, para mim, não é o principal erro. Aqui está o telefonou-lhe, né? O que está errado aqui? Será que é o lhe pedindo objeto indireto? Olha, quem telefona a alguém. Olha, telefonar, né? Verbo telefonar, pede quem telefona, né? Eu telefono, e pede para quem você telefona. Telefonei para Márcia. Eu telefonei para Márcia. Eu telefonei para Márcia. Eu telefonei para Márcia. Então tem uma lombadinha aqui, diferente do outro, o verbo abraçar, aqui nós temos uma lombadinha. Então essa lombadinha é a preposição. Tá? Então, quem telefona para alguém. Quem telefona para alguém. Então, esse alguém, né, eu telefonei para Márcia. Márcia, nesse caso aqui, ó, eu telefonei para Márcia. Para Márcia. Tem uma lombadinha, eu telefonei para Márcia. Ele não transitou direto. Tem um para, tem uma preposição antes. Então, esse objeto Márcia é o objeto, né, do verbo telefonar, ele é um objeto indireto, porque tem uma lombadinha, né? Tem uma lombadinha ali, uma preposição. Então, o objeto é indireto. Tá? Acabamos de dizer e a gente reforça, aproveita para reforçar com esse exemplo, que quando tiver verbo que pede objeto indireto, será o lhe, né? Então aqui está certo, telefonou-lhe, né? Telefonou a ele, né? Então esse telefonou-lhe significa preposição, por isso que é o lhe, né? Indicação de que tem preposição, de que é um objeto indireto, e o lhe, né? Telefonar lhe, o ele, né? Que está contraído ali. Então, o filho já telefonou-lhe. Então, aqui está correto. Só que olha o que eu falei para vocês aqui, ó. Safado. Olha, o já. Senhor diretor, vosso filho já telefonou-lhe. Já telefonou-lhe. Aqui é um advérbio de tempo já. Né? Então, ele atrai o lhe para próximo de si. Por isso que eu falo, em concurso público, tem que ficar atento a tudo. Em concurso público, quando você vai fazer descansado. No dia anterior, vai comer feijoada, vai pra balada, esquece, não. Você vai estar descansado, você vai bem. Vai fazer concurso público? Descansa. Vai fazer vestibular? Descansa. E muito, antes da prova. Tá? Para não perder detalhes. Então aqui, ó, advérbio de tempo, ele atrai o lhe para próximo de si. Nesse caso, é esse o erro. Ele não atraiu. Tá? Deveria estar aqui, ó. Vosso filho, seu filho, já lhe telefonou. Então por isso está errado aqui. E pediu para o avisar. Quem pede, pede a alguém. Olha a lombadinha. Quem pede, pede a alguém algo. Pede a alguém algo. Pede a alguém algo. Então, esse verbo pedir é um VTDI, né? Então, verbo transitivo direto e indireto. Então, pedir, de novo, esquece nome, toma isso em outro lugar, em outro momento. Então, pedir. Quem pede, pede a alguém algo. Então, o certo aqui, né, como tem preposição, esse pronome ele deveria estar indicado com o lhe também, né? Então, já lhe telefonou e pediu para lhe avisar. Né? Lhe avisar.
E o atrasar-se, né, que deveria estar antes do verbo principal, a mesma coisa do já aqui, porque tem o que, né, o que já dissemos, né, o que pode ser pronome relativo, conjunção integrante, e pode ser um monte de coisa, né. O que, ele tem poder de atração, então ele atrai para antes do verbo principal. Então o verbo principal é atrasar, né, aqui está no infinitivo, né, então se atrasar. Se atrasar, deveria estar antes. Por isso que está errado o D aqui, por esse monte de erro. E por último, a conversa entre eu e ela foi muito tensa, né? Conversa entre eu e ela. Esse eu, gente, a gente falou lá no início, né? Lá no início dos pronomes pessoais, né? Pronome pessoal do caso reto, pronome pessoal do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles e elas. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Ele só rege verbo. Então ele só aparece antes de verbo. Ele só aparece para reger verbo, né? Nos demais casos, você vai usar pronomes oblíquos. Então, tem verbo aqui depois do eu? Não, o verbo está depois do ela. Ó, ela foi. Então, como tem verbo, o verbo foi, apareceu o pronome pessoal do caso reto. Como tia Gertrude, pronome pessoal do caso reto. Não precisa ficar decorando esses nomes bestas, né? Só precisa entender que é pronome pessoal. Eu, tu, ele, nós. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Rege verbo. Então, ele vai aparecer antes do verbo. Então, ela foi. Nesse caso está correto. Aqui não tem nenhum verbo, tem sim, né, uma aditiva aqui, né? Está juntando aqui. Então a conversa é entre mim e ela. Então aqui é um pronome oblíquo, né? A conversa é entre mim e ela foi muito tensa. Ok, concluímos aqui. Hoje então trabalhamos com pronomes e colocação pronominal. Espero que vocês tenham curtido essa aula. Revejam várias vezes, né? Qualquer dúvida, entre em contato. Até a próxima.